falam, caramba, como que você aguenta? É muita diferença de idade, né? Eu tava bem decepcionada, assim, porque eu tava dando tudo que eu tinha e eu me questionava, poxa, por que não tá dando certo? Porque o medo também trava. Vocês fazem aqueles negócio tudo assim, Tá ó. tudo no lugar, e né? o colã intacto, não mostra nada. Não, calma, gente, tá ficando muito bom, né? Quando as pessoas falam, caramba, agora o Brasil é o país da ginástica, era tudo que eu queria ouvir. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Pod Delas Podcast Show. E eu sempre começo daquele jeito que vocês já sabem, né? Mandando você se inscrever nesse canal. Brincadeira. Tô esperando, vai. Aperta o botãozinho, vai, se inscreve. Ajuda a gente. Se inscreve, deixa like, compartilha o vídeo. E também tem as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Todas essas redes é só procurar Pod Delas que a gente tá por tudo. Se inscreve e sigam a gente pra não perder todos os programas, porque estamos aqui de segunda a segunda, tá? Então se inscreve aí. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, já quero agradecer a Listerine, tá? Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Depois eu falo mais, né, pra gente não ter bafão. Mas vamos lá. A minha convidada, ela é considerada uma grande líder por sua experiência, força, garra e resiliência, mas acima de tudo pelo forte senso de inspirar e ajudar as gerações de atletas do seu esporte. Como a maioria, ela começou cedo, participou de várias competições internacionais e nesse ano, 2024, junto com a sua equipe, ai, fico arrepiada, conquistou a sua primeira medalha olímpica aos 33 anos. Ela viveu muitos momentos e mudanças na sua modalidade, afinal, são quase 20 anos de vida atlética. A medalha olímpica veio agora, mas ela coleciona quase 100 nas disputas dos Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos e Copa do Mundo da Ginástica. Ela é do Rio de Janeiro, se dedica ao esporte dentro e fora dos ginásios e é inspiração, não só para outras atletas, mas para todos nós. Eu recebo hoje a ginasta brasileira do Coração de Ouro, Jade Barbosa! Seja bem-vinda! Eu tô emocionada com essa apresentação toda. Parece que você sabe mais de mim do que eu mesmo. E sei mesmo, amor, porque pesquisei, viu? Meu Deus, Ai, quantas olha, coisas legais. Todo mundo, depois que a gente faz a apresentação, eu adoro falar, se emociona, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de entender quem a gente realmente é, né? Eu nem lembrava de tantas coisas, né? Eu acho que eu tô sentindo muito isso agora na volta da Olimpíada, porque eu tô indo em tantos lugares que as pessoas fazem tantas homenagens, contam da minha história. Eu falei, caramba, eu passei por isso tudo mesmo, né? Então eu fico muito, realmente emocionada nesses momentos. Oh, meu Deus, maravilhosa. Mas parabéns por tudo. Muito obrigada. Já quero começar falando, obviamente, das Olimpíadas, porque parabéns, né, pela medalha. Obrigada. E você falou que sempre foi o seu sonho, apesar de muitas medalhas que você já ganhou ao longo desses 20 anos, você falou que o seu sonho era ganhar essa medalha olímpica, né, em grupo. Me conta a importância dessa medalha. Eu participei de muitas gerações, né, porque eu comecei o ciclo olímpico, a me preparar para o ciclo olímpico em 2005. Né? Então foi a primeira seleção permanente que eu participei, que foi de 2005 a 2008. Eu morava em Curitiba com outras inúmeras meninas, né? Eu tinha 13 quando fui. E aí foi a minha primeira vivência, assim, né, com as meninas. Veio minha primeira medalha mundial, minha primeira medalha pan-americano. Só que o Brasil era visto de outra forma lá fora. Até quando eu cheguei no meu primeiro campeonato mundial, a gente já tinha um respeito, porque já tinha tido a medalha de mundial da Daniela Hipólito, a da Daiane. E nesse primeiro mundial também conquistei minha primeira medalha em mundial. Mas todas as medalhas eram individuais. Então as pessoas achavam que, tudo bem, o Brasil está melhorando, o Brasil ainda tem alguns talentos. E eu sabia que se a gente quisesse ter o respeito dentro do esporte, que se a gente quisesse chegar no nível que seria assim, que a gente sempre sonha, a gente teria que ter uma medalha por equipe. E eu tive referências muito fortes pelas meninas, assim, sempre tive não só uma equipe, uma família, né? Então, desde lá já começou essa busca. É claro, as meninas foram se aposentando, indo para as outras áreas do esporte, né? E eu continuei com essa, como é que eu posso dizer assim, com esse propósito, né? E aí vieram as outras gerações, vieram outras possibilidades, né? Aí comecei a treinar nessa equipe que era Flávia, Rebeca, Lohane, mas eram muito jovens. A gente já tinha essa possibilidade na Rio 2016, acabou não acontecendo como a gente imaginava,
Né? E eu sabia que aquela equipe podia, né? Eu sabia que... Falei, gente, essa equipe pode muito, essa equipe é muito talentosa, elas vão ficar mais experientes, né? E é impressionante como todo processo, ele tem seu tempo mesmo, né? Uma questão de você ser paciente e resiliente, né? Então, em 2023, nós competimos o Mundial, né, que era classificatório para a Olimpíada. A gente queria muito classificar para a Olimpíada, porque em 2021 nós não fomos com a equipe porque nós não classificamos. E às vezes os países eles demoram ciclos para conseguir levar uma equipe de novo. Nós conseguimos reverter isso super rápido, né? Classificamos, aí chegou a final por equipe. Eu falei, o que eu posso pedir mais, né? Eu já estou classificada para a Olimpíada, muito obrigada. Eu espero que a gente consiga aproveitar essa final. E aí veio a primeira medalha por equipes. Nossa, que foi a prata naquele Mundial, que a gente só perdeu para os Estados Unidos. Quando que eu imaginei? Nem nos melhores sonhos, né? É claro que a gente imaginava um bronze ali naquele Mundial. E aí, quando veio a prata, eu falei, caramba, que momento especial, eu estou vivendo isso, né? Porque eu acho que muitos atletas trabalham muito pelo propósito e às vezes acabam não participando, né? Do processo, contribuem de outra forma, mas na hora né? Que é condecorado, às vezes não está naquele momento, né? E eu falei, poxa, eu sou muito sortuda, porque eu participei do processo e eu estou conseguindo concluir, né? Inclusive, você é a mais experiente do grupo, né? Sim. Você é considerada líder, inclusive. Sim, sim. Mas eu queria que você falasse também o quanto você aprende, porque você é a líder das meninas, mas o quanto você aprende com essa nova geração. Muitas pessoas falam, caramba, como que você aguenta? É muita diferença de idade, né? Porque, assim, só da Flávia e da Rebeca, eu tenho 33, elas têm 25, a Lohane tem 26, a Júlia tem 18. E eu tenho 20 anos só de seleção permanente. Então, assim, a Júlia tem menos idade do que de seleção, né? Então, assim, eu acho que é realmente sobre se adaptar, né? E é impressionante que quando elas entram na seleção permanente, elas têm 13 anos. Então, assim, hoje, se uma menina entra na seleção, ela tem 13, eu tenho 33. E é muito legal ver como elas me lembram ao início, e isso dá uma revigorada, né? Porque às vezes a gente faz as mesmas coisas por muito tempo. A gente busca a excelência, a gente exige muito da gente, que a gente esquece como é que foi o início, que aquilo era muito divertido, que foi por isso que a gente se apaixonou. Então, a cada seleção que é renovada, eu também me sinto renovada. E eu aprendo diariamente com as meninas. Né? Até como me respeitar, é uma geração que pensa muito em saúde mental, que era uma coisa que para nós era muito difícil até falar sobre isso, né? Então a gente vê vários temas que a gente às vezes falava, caramba, não sentia que tinha força suficiente, ou tentava, né? E hoje eles vêm com essa energia, né? Com essa mudança, assim, que agrega muito. A gente tem a experiência e eles têm esse frescor, assim. Então é um equilíbrio muito legal. Faz lembrar, né? O porquê que tudo começou, de onde a gente veio, como eu imagino. Até 2 anos atrás, 2022, foi bem difícil, assim. Eu fiz 3 cirurgias de joelho praticamente seguidas, anos seguidos. E eu estava bem decepcionada, assim, porque eu estava dando tudo que eu tinha e eu me questionava, poxa, por que não está dando certo? Inclusive, os médicos falaram que você não ia poder, né? Muitos médicos já falaram que eu assim, não só pelo joelho, mas pelo punho, que eu tive uma lesão super grave, né? E uma das coisas que me fez voltar a ter todo esse amor pelo esporte, porque eu achei que ele já tinha finalizado, né? Foi voltar, assim, já de por que você se apaixonou por isso? Por que a ginástica foi algo tão incrível para você desde o primeiro dia que você entrou? Né? E comemorar, assim, todas as pequenas vitórias, porque eu acho que a gente vai se acostumando, né? E todo o retorno de lesão, você tem que reaprender as coisas, reaprender a fazer estrela, rolamento, parada de mãos. E aí eu falei... Rola aquele medo, né? Eu falei, eu vou comemorar cada coisa que eu conquistar, sabe? Todos os elementos. E aí eu fui me reeducando, sabe? A ser mais gentil comigo, a entender... Né, que por mais que você já faça aquilo maravilhosamente bem, não quer dizer que aquilo não é difícil, não é mágico, né? Então eu fui me reeducando, assim. Sim. E sabe o que eu ia falar também? Que você e as meninas viram uma família, né? Porque vocês se encontram. Como é os treinos? Porque a Rebeca e a Lolo estiveram aqui, falaram da rotina. E, inclusive, você tem muita afinidade com a Flavinha. Sim. É tipo, assim, família mesmo, né? Sim, eu morei até com a Flávia, inclusive, na casa da Flávia. Ah, você morou na casa dela? Morei. Conta da relação de vocês. Assim, na minha primeira seleção permanente, eu morei com 11 meninas dentro de uma casa. Eu tinha 13 anos.
Isso lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Era uma casa de 3 andares que a gente... Ai, olha como bagunçou aquilo, sabe? Menina, Era um pai nem mãe. computador para todas as meninas, né? Naquela época não era assim que nem tem Não, hoje, e né? era internet discada. Discada, e cada uma tinha aquela meia hora ali contada, dias corretos, assim. Tinha uma escala, não era assim, Calma, e quem era responsável por essas... Tinha uma mãe que era responsável pelas 11. Você imagina? Eu não imagino. E a casa, assim, era na frente do ginásio, né? Então a gente aprontou, foi divertidíssimo, né? E aí, depois dessa seleção, eu voltei a morar em casa. Mas aí, para 2016, eles resolveram fazer esse sistema de seleção permanente de novo. E a gente começou a treinar todo mundo no Rio de Janeiro. Tá. A Flávia morava com a família dela, eu morei com outras meninas. Quando acabou o ciclo de 2016, eu comecei a morar com a Flávia. Então, morei 2 anos junto com a Flávia, com a família da Flávia. Sério? Foi muito divertido. Eles me acolheram, assim, num momento super... que eu precisava, assim, eu sou muito grata à família dela. Cuidaram de mim mesmo, sabe? Como família, como mãe, como pai, como irmã, né? Você era menor de idade ainda? Não, eu já era maior. A Flávia que era menor ainda. Então, eu que dirigia, eu que ia levando para o ginásio. Então, assim, a gente teve vários momentos que foram essenciais para a gente ter toda essa conexão. Hoje, assim, eu já tive... A primeira vez que eu botei o olho na Flávia, assim, quando a gente começou a treinar para 2016, a Flávia tinha 13 anos. 13, Eu me apaixonei, assim, por ela, assim, de primeira, sabe? Não sei, assim, é uma coisa que realmente, né... E aí nós fomos... Eu fui vendo ela crescer, né? Em 2016, eu já tinha finalizado minhas competições, ela ainda tinha trave. Ela falou, ai, fica aqui na vila até eu acabar a minha competição. Eu falei, claro! Então, eu lembro da gente deitada antes de dormir, assim... E aí a gente botava até a lanterna do telefone e ficava fazendo bichinho na parede, sabe? Assim, bem irmã mesmo, era né? muito, muito diferente, assim. Hoje ver ela se tornando essa mulher incrível, pra mim, poxa... Né, não tem palavras, assim, porque você vê, né, o crescimento, né? E ao longo dos anos, a gente sempre dividiu o mesmo quarto, né, na competição. Então a gente super se conhece, a gente entende o que cada uma precisa, né? Tanto que aquele momento que ela caiu lá na paralela, na final por equipes, eu queria ir lá e eu sabia que eu não podia, porque era a médica que tinha que ir, mas você fica com o coração apertado. E aí o meu treinador, o Chico, falou, vai ver a Flávia, vai ver o número da Flávia, porque a gente usa um número atrás nas costas, né? E quando ela caiu, aquele número saiu, porque ele é preso por alfinete. Então ela tava com magnésio daqui até o pé, que ela tinha caído no chão, fica magnésio no chão, né? E eu fui pra área que ela tava lá com a médica, e que eu perguntei, você tá bem? Eu só queria saber isso. Ela falou, não, tá tudo bem. Aí quando ela falou, até acalmou meu coração. E aí eu fui botando o número nas costas dela e eu rezando, assim, limpando o magnésio. Então, a gente já viveu muitas coisas, assim, que foram muito intensas. Ai, muito linda a relação. E aí, eu acho que justifica, né, todo esse amor, esse carinho, né? E agora, falando das meninas, elas falaram, a Rebeca e a Lolo, elas citaram que a referência delas era a Daiane. Sim, sim. E você treinou com a Daiane, né? Viveu isso tudo. Quem era a sua referência nessa história toda da ginástica? E pensando que vocês viviam o grupo da referência. Então, quem era a sua referência nessa época? Eu comecei no Flamengo aos 6 anos. E o primeiro dia que eu entrei no ginásio, eu já vi a Daniela Hipólito. Então, eu vivi o início da minha carreira com a Dani como espelho, assim, diariamente. Acho que poucos atletas têm essa possibilidade de viver isso, né? E treinar com uma pessoa que você é vendo. E aí, quando eu entrei na seleção permanente, eu comecei a treinar com a Daiane ao mesmo tempo. Então, eu ficava até meio impressionada, assim, né? E tanto que a Dai falou pra mim, olha, por mais que você seja fã, hoje você faz parte da equipe. Você tem que se sentir em casa, você tem que se sentir pertencente, né? Porque agora a gente está trabalhando pelo mesmo propósito. Ai, teve essa conversa, assim, que porque às vezes a gente fica tão assim como fã, que você não quer nem subir no aparelho, você quer deixar a outra subir para você assistir, né? Então tinha muito isso, eu queria vê-las fazendo as coisas, né? Então às vezes eu perdia a minha vez, né? Não, é sua vez, vai, né? Então até ter essa integração você vê muito como ídola, né? E eu lembro de uma vez a gente fazendo tumble track, que é uma cama elástica que é comprida assim, né? E a gente ficava assim meio que no cantinho para cada uma de uma vez, e a Dai virou e falou assim para mim, Jade, eu conheci uma menina
que é muito boa. Eu vou mandar ela pro Flamengo. Eu vou indicar ela pro Flamengo. Aí eu falei, sério? Ela Foi 2005, mais ou menos. Era a Lohane. Entendeu? Caraca! Então você vê como as histórias, elas vão, né, se integrando, assim. E é muito especial isso. Eu sou super apaixonada até por isso, pela minha modalidade, sabe? Ela faz gerações se encontrarem. Agora, na Olimpíada, veio uma foto minha da Júlia, que é com a Júlia com 4 anos. Ela parecia um bebê, assim, do meu lado. E hoje, poxa, a gente tá podendo competir a Olimpíada junto. Eu vivi isso, né, com a Daiane e com a Daniele. Eu pude fazer parte dessa seleção. Então, eu entendo muito o que as meninas sentem, né? E é muito legal ver isso. O que eu falo, as novas gerações, elas renovam. Sim, né? E ao mesmo tempo a gente vai né? influenciando. Isso é muito especial do esporte. Eu imagino. E como você lida com as lesões? Porque para uma atleta de alto rendimento, a gente sabe, né? Que Sim. infelizmente acontece. E quando você ouviu dos médicos que não ia rolar, enfim, como você se protege, tenta se proteger, né? Porque a gente não tem muito controle. E como você lida com isso, até psicologicamente falando, de não ficar sempre com aquele medo, né? De, meu Deus, porque o medo também trava. Muito. Então, como ter esse equilíbrio? Falando até de saúde mental. A lesão, ela tá muito presente dentro do cotidiano do atleta. Às vezes pode ser uma muito pequena, que às vezes as pessoas nem vão perceber, né? Mas ela tá ali todo dia, te enchendo o saco, né? Como pode ser algo que seja cirúrgico. Né? Ao longo dos anos, eu entendi que realmente o corpo, né, ele é só máquina de trabalho e você tem que cuidar dele de uma forma integral. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente acaba se alimentando mal, dormindo dormindo. O que não é necessário. Então, ao longo dos anos, eu fui entendendo que eu preciso nutrir o meu corpo com as melhores opções que eu tenho. Né? Então, assim, eu entendi que a parte do recovery é o mais importante. Né? Então, dormir a quantidade de horas necessárias, tentar fazer uma alimentação o melhor possível, que às vezes é difícil, né? A parte da fisioterapia é essencial. Equipe multidisciplinar, preparador físico, treinador, os físios, a aparelhagem, tudo isso tem que estar integrado, né? E esse trabalho individualizado foi a melhor coisa que aconteceu. Né? Antes eu vivia numa seleção onde o treinamento era para todo mundo, a mesma coisa, não importa a idade que você tinha, não importa o nível dos elementos que você fazia, era a mesma quantidade. Isso acabou fazendo que muitas meninas se lesionassem e saíssem do esporte, né? Não só fisicamente, mas mentalmente muito debilitada. Até quando era assim? O trabalho individualizado acho que começou mais depois de 2016. Nossa, então não faz muito tempo, Sim, né? não faz. Porque o último técnico, de 2016, ele era um técnico russo. Depois a gente teve um técnico que ele era da União Soviética, mas era americano. Aí que a gente começou a conseguir colocar mais esse trabalho individualizado. E desde que está solto o Chico, que é o nosso treinador brasileiro, aí a gente realmente fez esse trabalho mais individualizado e mais humanizado. Né? Então eu vejo que todo esse combo, essa mistura de coisas, fizeram que eu tivesse mais longevidade dentro do esporte. Né? Mas principalmente hoje por ter terapia e um psiquiatra. Né? Acho que as pessoas às vezes têm um preconceito do que aquilo significa. Né? Nós mesmos, atletas, nós não gostamos às vezes de pedir ajuda, a gente acha que a gente aguenta tudo sozinho. Porque aguenta tanta coisa, você fala, imagina, isso aqui não é nada. Não é que você não aguente, você pode aguentar, mas você não precisa fazer isso sozinho. Né? A gente pode dividir essa luta. Né? Então, eu também aprendi isso, aprendi a ver os sinais que o corpo está dando, a falar, a me colocar, né? Porque era algo que era impossível quando eu vim da seleção permanente, lá da primeira, não existia. Era uma cultura muito diferente do esporte, né? Então, acho que todos esses fatores ajudaram para que hoje eu me conheça melhor, mas essa parte do medo, ela realmente existe, ela está ali. E aí você vai lidar com ela, com a sua terapeuta, com o seu psiquiatra, com o seu treinador. Né? Também tem as outras partes da equipe multidisciplinar, mas assim, como eu falei em 2022, quando eu realmente achei que eu ia parar, é porque eu tinha uma lesão atrás da outra e eu não conseguia mais me imaginar fazendo os elementos e não me machucar. Tipo, até o meu noivo falava, eu vou assistir a competição. Eu falei, não vai assistir porque eu não sei se eu não vou me machucar. Eu tenho medo de nem chegar a competir, porque às vezes eu me machucava no treino, eu me machucava, tipo, um dia antes da competição. E esses eventos de você machucar,
Teve algum porquê? Algo que aconteceu na época, que algum movimento, sei lá, alguma coisa, algum fator importante para que você machucasse assim seguido? Não, então, a maioria dos elementos foram acidentes, que a gente chama, que é você fazer o elemento de uma forma um pouco errada e o corpo não suportar. Porque, assim, a gente prepara o corpo... Porque quando você faz uma chegada correta do elemento, ela não é tão agressiva, ela não é, o impacto, ele é um impacto que você suporta. O problema é você fazer aquele elemento errado. Tá. Né? Então, assim, por exemplo, você fez o salto, você finalizou ele correto, tá tranquilo. Se você chegar girando, como é que o joelho aguenta isso? Então, a maioria dos saltos que eu fiz foram saltos que, de alguma forma, tecnicamente, foram errados. E eu já estava com uma fadiga que o meu corpo não suportou aquilo. Pode ser mental, pode ser física, né? E aí, a gente vem com a equipe multidisciplinar, corrige, né, todas essas deficiências que, no caso, poderia ter. E também faz trabalhos preventivos. Né? Então, por exemplo, assim, eu já tive lesão no punho, tive lesão no joelho, no pé, no ombro. Então, eu tenho o meu preventivo diário, que é antes do treino, e eu ainda tenho a minha preparação fortalecimento na academia. Nossa. Então, é entender, é fazer um scanner na pessoa e entender quais são as coisas que não estão legais, quais são os seus potenciais, equilibrar tudo isso. Por isso que antes, poxa, eu vivi numa seleção onde eu pesava 4 a 6 vezes por dia, não podia beber água. Eu voltei da Olimpíada com 15 pedras no rim, eu quebrei tantas vezes o mesmo osso que eu tive uma necrose. Então, eu voltei da Olimpíada, eu não mexia assim mais, eu só mexia isso. E aqui a gente descobriu, e eu falei pro meu pai, pai, fui aos médicos, falava que eu não ia fazer mais ginástica. Né? Eu falei, não é possível, eu não vou acabar minha carreira com 17 anos, isso é impraticável, assim. E aí começou essa situação de entender o que fazer e tal. Eu falei, pai, ok, eu fui bem sucedida porque eu ainda tive uma medalha no Mundial, tive uma medalha no Pan-Americano, né? Eu vivi essa parte mágica do esporte. E as meninas que não conseguiram, que não conquistaram, que estão traumatizadas, que não conseguem passar na frente do ginásio, né? Eu não posso deixar que isso aconteça com as próximas gerações. Se eu puder lutar, eu vou tentar fazer o máximo para que essas novas gerações não passem por essa situação. Então, a gente começou com o propósito de mudar a cultura do esporte, né? Eu digo a gente porque não fui só eu, foram inúmeras pessoas que fizeram parte. Mas você fez parte, né? Desse Acompanhou processo, o processo. que hoje a gente, por isso que eu falo sobre o trabalho individualizado, né? Se você pegar essa cultura que a gente tinha, você tinha, sei lá, 20 meninas, 4 sobreviviam. Né, no final desse processo. Sim. E por que a ginástica não pode ser para todos? Não pode ser de uma forma diferente? Né? Claro que deu resultado. Deu, mas precisava ser feito dessa forma. Então, você tem que e poderia questionar. ter dado até melhores, né? Resultados melhores, porque vem precisa pensar individualmente, super. Vem o questionamento. Né? Então, por isso que até 2022, quando aconteceu essa lesão e eu tinha muito medo de machucar de novo, entrou essa parte da equipe multidisciplinar com a psicóloga e o psiquiatra muito presente. Isso foi uma sugestão de vocês ou foi o técnico que trouxe essa... Na verdade, eu acho que assim, a gente chegou num momento do esporte, de profissionalização, que a gente vê quais são... o que está faltando aqui para a gente melhorar? Né? Qual que é o lugar que está um pouco mais deficiente, que está um pouco abaixo do que a gente espera? Como que a gente pode melhorar? E aos poucos a gente foi integrando pessoas à nossa equipe que a gente acreditava que iam fazer a gente chegar no propósito. Né? Então, por isso que eu fico muito feliz em dizer que o meu esporte ele está num processo de profissionalização. Né? A gente consegue viver hoje como profissão mesmo. Poxa, eu tenho 33 anos e eu ainda faço ginástica. Isso era uma coisa impossível, inimaginável antes. Né? As meninas já estão com 25. Era também uma idade que muito improvável. Você pretende até quando? Então, eu queria mais 2028. Né? Eu me caso esse ano. Gostaria também de começar a formar minha família. Você casa esse ano Casa já? esse ano. Provavelmente. Conta tudo, agora eu quero saber, então, calma. Eu caso mês que vem. Sim. E eu... Já tá tudo arrumado? Não. Não. Meu Deus. Não, foi porque o meu noivo me pediu em casamento ano passado, fevereiro. E eu falei, olha, como é que a gente vai organizar isso? Porque tem um Mundial desse ano e ele que define se a gente classifica ou não para a Olimpíada. Então, não tem como marcar um casamento antes disso. Né? E ele falou, não, a gente espera até o Mundial e define. Aí fomos ao Mundial,
classificamos para a Olimpíada. Eu falei, agora a gente classificou, agora eu consigo, mas vai ter que ser depois da Olimpíada. E aí depois agora da Olimpíada que a gente está correndo para ver as coisas. Por isso até que eu dei uma entrevista, como é que você está com o casamento? Com muita pressa, porque eu quero organizar, eu quero viver esse momento, né? Que legal! Curtir esse momento, até porque eu tenho desejo de ser mãe, e a gente, mulher, tem a questão do relógio biológico, né? Até se eu quiser voltar para 28, eu tenho que fazer um planejamento para isso. Eu me sinto super segura porque a minha equipe quer tanto quanto eu nesse momento, sabe? Tanto que tem uma entrevista até que o Galvão pergunta, Jade, você vai continuar, não sei o que, e a Flávia. Ela faz assim, porque todo mundo está muito ansioso, né? Claro que eu acho que não é controlável, né? Eu dependo de outras inúmeras coisas, se Deus vai me proporcionar. Mas assim, eu tô feliz de estar podendo viver essa outra parte e principalmente por ter uma equipe que me apoia muito, porque era uma coisa, como eu disse, inimaginável antes, né? Eu já falei com outras mulheres do esporte, de outras modalidades e, nossa, o quanto falta apoio mesmo para a mulher que quer ser mãe, para a mulher que é mãe e nessa volta, né, a gente já falou de muitos contratos que tem lá, se você engravidar, tchau, não tem nenhuma assistência. Acho que agora, eu até vi uma notícia que tá começando a olhar para esse lado, né? Sim, as coisas estão começando a caminhar. Acho que tem mais uma questão de estabilidade, né? Sim. Nessa volta da maternidade. E é isso, acho que a gente tem que cada vez mais lutar por essa, né, para que isso seja visto e que, assim, a mulher, ela é a mulher que reproduz. Sim. Então, claro que a gente tem a escolha de querer ou não, mas e as que querem? Elas não podem, só porque elas vivem do esporte, elas não podem, né? Sim. Então, acho que por muito tempo isso foi até um tabu, né? Não se falava de mulheres que queriam ser mães e conciliar com o esporte, a gente não via isso. Eu tenho 2 exemplos dentro da ginástica, até quando eu converso com pessoas de outras modalidades, eu adoro ouvir as experiências, porque eu quero viver isso, né? Então, acho que quanto mais conhecimento você adquirir, melhor. Né? Mas na ginástica, a Chuchovittina, ela tem 49 anos e ela ainda continua no esporte ativa. Ela só não foi para a Olimpíada esse ano porque ela machucou, não conseguiu classificar, enfim. Ela tem um filho da idade da Flávia e da Rebeca, de 25 anos, né? E assim, ela já tinha se aposentado, teve o filho, descobriu que ele estava com leucemia. Aí ela voltou para o esporte para conseguir ter condições de custear esse tratamento dele. Então, ela era do Uzbequistão, fez uma dupla nacionalidade pela Alemanha, competiu anos pela Alemanha. O filho dela, graças a Deus, curado, super bem, saudável. E ela continuou o esporte. Então ela falou, caramba, é o que eu amo fazer, por que não? Então ela é um exemplo para mim, assim, né, divino, né? Assim. E aí tem uma outra ginasta também da Polônia, que ela já tem 2 bebês. Inclusive, ela foi pra competição, até o filho dela tinha um crachazinho, assim, na época, com uma fotinha. Ah, meu Deus! E aí ela, entre o aquecimento de um aparelho e outro, ela estava amamentando. Eu falei, caramba, é super possível. É legal você ver esses exemplos, assim, né? Porque realmente te dá esperança. Né? Então, assim, eu tenho super apoio da minha equipe. A Irina, até, que é a nossa treinadora ucraniana, ela fala, Jade, você precisa ter 6 pra gente ter uma equipe, porque a gente precisa... Eu falei, que isso, Irina? Né? Mas é porque as pessoas estão ansiosas por esse momento. Eu também tô. Então, você pretende ter e aí parar, né? Fazer essa pausa, depois voltar para 2028. Assim, a gente também tem uma ginecologista esportiva maravilhosa, acompanha a gente nas competições, porque a gente tem até que fazer o ciclo menstrual de acordo com as competições para estar no melhor momento possível naquele dia. Tem até isso. Sim, eu faço dessa forma, algumas outras meninas também. Não, e é ótimo, porque a gente tem uma fase, sei lá, imagina vai competir de TPM, no pré-menstrual. E aí você vai descobrindo isso com o tempo, né? Como que você funciona, assim, pois qual que é a minha melhor semana, né? Assim, qual que é? É logo depois que menstrua, né? Então, pra mim, funciona entre a primeira e a segunda semana após. Tá. Então, é o que eu me sinto melhor, assim. Cada pessoa é diferente, né? Mas no início, eu ficava menstruada uma vez por ano, só nas férias. Mas você bloqueava, então? Não vinha. Não Era vinha. assim. E aí depois, com 17, 18 anos, que começou a ter mais regularidade, né? E aí que eu vi a necessidade de buscar
meios que me ajudassem, né? A usar a seu favor, né? A eu estar naquele melhor momento, assim. É claro que hoje tem meninas que competem até, né, misturadas e se sentem à vontade, porque hoje tem outros, né, artifícios, mas para mim acaba sendo melhor nesse período. Então, eu converso com a minha ginecologista, a gente faz todo o planejamento de acordo com a competição-alvo, que no caso esse ano era a Olimpíada, né, ano passado Mundial, então a partir dessa competição a gente vai fazendo, né, o calendário. E aí ela até conversou depois da Olimpíada, agora a gente vai ver a questão da sua gravidez. Aí eu falei, ai, tá bom. Porque as pessoas até perguntaram, você vai treinar? Eu falei, não sei, eu dependo do que a médica achar que é o melhor, né? Então, eu não tenho como dar certeza de como vai ser, né? Porque tem que acontecer também primeiro, né? Mas assim, você tem segura. essa flexibilidade, então. De... Sim, acredito que eu tenho, que eu bater. Acredito que eu bater. Acredito que eu bater. E sobre a sua adolescência, que a gente falou, a questão de comer mal, dormir mal, enfim. Sim. Eu queria que você contasse um pouco como foi, como você conciliou o esporte com... Você conseguiu se divertir nesse período, viver a fase de baladinha, de matinê, de festa na casa dos amigos? Como foi? Foi, não vou mentir, foi muito limitado, né, porque eu vivi numa seleção permanente. Acho que se eu continuasse treinando no meu clube, com a minha família, eu teria mais acesso. Né? Mas assim, além de eu treinar em seleção permanente, eu estudava dentro do ginásio com as outras meninas. Então não sai de lá pra nada? Não saía, eu entrava 7h30, eu saía quase 8 horas da noite. Era tudo dentro do ginásio, com as outras meninas, assim. Por isso que eu falo que a gente é muito família. Sim. Porque fazia tudo junto. A gente saía, né? Final de semana sim. Assim, mas a gente era bem, bem rigoroso. Até uma época tinha um alarme na casa, né? E assim, tinha umas regras, né? E aí a Laís, até uma das minhas melhores amigas também, ela descobriu que abaixo de 1 metro o alarme não pegava, né? Então a gente começava a sair arrastada de casa pra, a gente queria passear um pouco, né? Então, assim, eu lembro de várias histórias divertidas, assim, né? Porque, imagina, você tá cuidando de uma seleção permanente, né? Várias meninas juntas. Tem que ter regras mesmo, né? Deve ser super difícil. Mas já teve algum caso de pegarem vocês quando vocês saíram? A primeira semana que eu cheguei na seleção, a minha coordenadora botou todo mundo numa linha e falou assim, vocês saíram? Aí as meninas foram pegas, né? Tipo, sim, tal. Mas por que você foi? Você é menor de idade, não sei o que ela... Ai, me levaram... Cara, todo mundo olhou pra ela e eu tinha caído de paraquedas, né? Eu tinha 13 anos. Eu falei, gente, que loucura que é isso aqui, né? E assim, a gente não era, pensando perto de hoje, não era nada, entendeu? Tipo assim, mas era o que a gente tinha, era divertido. Nós íamos muito ao shopping, cinema, né? E a gente fazia tudo realmente junta mesmo. Assim. Mas quando eu voltei pra casa, que aí eu comecei, né? Voltei a estudar no colégio normal, fui pro 3º ano. Né? Aí tinha a questão da faculdade, que eu tinha que decidir o que eu queria, né? E eu fiquei conhecida no PAN de 2007. Eu tinha 16 anos. Então, não tinha essa oportunidade de ficar indo... Não dava nem pra fugir. Não, porque as pessoas sabiam, né? Era só dar um Google que sabiam as coisas. Então, eu também fui limitada por isso. E também meu pai, assim, falava, Jade, né? Poxa, você é atleta, né? A gente tem que ter regras para que você fique saudável. Disciplina, né? Assim, então, eu ia mais no final de semana. Primeiro eu ia pra matinê, depois, né, comecei, né, comecei a interagir mais, vou dizer assim, né? Menina, essa época, acho que era a época de, tipo, paparazzi, e lá no Rio tem muito, né? Muito, principalmente na praia. Como era aquele site, gente? O Ego. O Ego, sim. Não era essa época? Sim, então muitas vezes nós saímos. Tipo, eu lembro uma vez que a gente saiu e aí tinha um treino no sábado. A gente quase não fazia isso, né? De sair na sexta, porque é o maior erro que o atleta pode fazer, né? No dia seguinte você tá todo destruído. Aí fomos treinar e aí o treinador do masculino, cadê os meninos? Pô, cadê os meninos? Cadê os meninos? Aí quando abriu o Globo.com, na salinha do ginásio, tinha uma foto. Diego Hipólito curte night com amigos. Aí a foto de todos os meninos no Globo.com. Ele entregava a gente. Meu Deus, impossível. Você imagina, treinador? Que maravilha. Não dá nem pra... Meu Deus. E olha só, agora a gente tem um quadro, tá? Sim. Porque eu sei que é você que desenha os colãs da sua equipe, né? Sim, sim. E isso vem da família, né?
Meu avô, ele foi desenhista, né? O meu pai é arquiteto. Eu tentei fazer a primeira faculdade de design, mas ela não conseguiu se adequar à minha rotina. Sim, né? E aí, então, eu acabei me formando em marketing, mas eu adoro desenhar. E meu irmão fez design também, assim. Todo mundo né? E os colãs, eles começaram de uma forma muito legal, né? Porque eu fui fazer a apresentação na abertura de um shopping no Rio, e aí a minha mãe colocou o meu colã, minha mãe ainda era viva nessa época, e o colã, assim, no intervalo a gente foi ao banheiro, a minha mãe não conseguia tirar o colã de mim, porque ele ia arrebentar se tirasse. Né? Então, puxa pro lado, faz não sei o que e tal. Muito desconfortável aquilo. E aí, quando eu voltei, meu pai, caramba, o que aconteceu? Minha mãe explicou, ele falou, poxa, não é inviável isso. Acabou, não. E aí, meu pai começou a fazer colã pra mim. Então, nós fizemos colã já tanto pro meu clube, pro Flamengo, quanto pra seleção. Que legal! Eu tenho imagens muito legais memórias, né? Eu e o meu pai colando as pedrinhas nos colãs, assim, embalando, entregando pras meninas. Bem artesanal né? mesmo. Acabou que a gente finalizou essa empresa, mas isso sempre ficou em mim, assim, né? E nós conseguimos, em 2018, um patrocínio muito legal de um colã de uma marca americana. E nós não tínhamos tido muitas experiências legais com outras marcas, sabe? Uma vez a gente foi competir o evento teste no Rio, que ele era classificatório para a Olimpíada de 2016. Ele foi 3 meses antes da Olimpíada. E aí o colã estava tão apertado aqui, tão apertado, que a gente ficou com contratura muscular. Porque não, enfim. Não tinha espaço para movimentar. E aí, no meio da competição, a gente pegou uma tesoura e teve que cortar o colã, porque não dava. Porque o colã ele tem que ficar um pouco mais embaixo, assim, né? Por isso até que hoje em dia a gente não usa mais tão manga comprida, porque antes era mais assim, né? Então a gente usa ele um pouco mais em cima, porque aqui nessa parte fica o protetor da paralela. Sim. Pra gente se pendurar. Então imagina, aqui já tá um pouco apertado, né? E a gente cortou, falou, poxa, que situação chata, né? Desconfortável e tal. E quando essa empresa americana chegou, a gente adorou os colãs. Primeiro que eles eram umas cores que a gente nunca tinha usado. Né? E veio rosa, roxo. Ai, a gente ficou maravilhada, brilho pra caramba. Eu nunca tinha tido um colã daquele na minha infância. Você realizou... Cara, eu fiquei super realizada. E aí, eu comecei, poxa, será que a gente não pode mudar essa cor aqui? Será que a gente não pode botar um pouquinho mais de brilho ali aqui? E aí tem 3 anos que eu tenho feito os designs dos colãs, sabe? Que lindo! E assim, pensando muito primeiro em conforto, que é algo que é primordial. Ninguém melhor que você pra fazer assim, isso, gente. E aí, vocês vivem as isso. meninas, elas testam assim, falam, não, esse aqui ficou legal, esse aqui não ficou. E também agora as cores que elas querem, os modelos que elas querem, né? Assim, a gente recebe o colã, tipo, na semana da competição, não tem muito o que fazer. Às vezes a gente só recebe lá, né? Por causa de logística. Então, eu desenhei, não sei nem como é que ele fica. Não sei nem como é que vai chegar, se vai ficar bonito, se não vai ficar, se ficou boa cor. É feito fora, então? É feito fora, nos Estados Unidos. E aí você desenha, manda o desenho, as medidas? Não, é que ela tem P, M, G, GG, PP, tipo, a gente já sabe, na nossa grade, né? E aí, enfim, só que às vezes, dependendo do modelo, tem que ser M ou tem que ser P, então a gente pede mais, né? Tem os colãs reservas, caso aconteça alguma coisa. E os colãs, eles têm muitas regras, assim. Então, por exemplo, nas costas, ele tem que ter uma abertura X, porque senão você perde ponto. Você não pode mostrar nenhuma roupa íntima que não seja a cor da sua pele, você perde ponto. Então, assim, se cair alguma coisa do seu cabelo no chão durante a prova, você perde ponto. Se o colã entrar no bumbum e você não pode tirar no meio da prova, porque senão você perde ponto. Assim, então, são muitos detalhes. Eu não sabia disso. Não pode atolar. Não, se você se atolar, você vai ficar nessa situação. Ficou ali, não pode mexer. E é desconfortável, né? Assim, claro. Pelo menos eu fazendo o mortal, eu acho desconfortável. Menina, imagina. E você sabe, agora, uma pergunta bem tosca. Não, mas como pode... Vocês fazem aqueles negócio tudo assim, tudo ó, no lugar, e né? o colã intacto, não mostra nada. Mas é isso que eu falo. Essa marca, ela tem um design que não sai. O colã, ele fica, tipo, a vácuo em você. É claro que depois da prova a gente ajeita um pouco, né? Porque não tá no lugar inicial que ele estava. Sim. Né? Mas assim, não entra, porque antigamente os colãs entravam muito, ficavam super desconfortáveis. Então a gente usava tudo que você podia imaginar. A gente usava mel, a gente usava água com açúcar, a gente usava spray de cabelo. Tem até uns outros produtos que as meninas passavam já americanas para grudar o colã. Né? Mas assim, esse modelo de colã que a gente tem, com esse tecido, não entra. E todas as seleções usam esse tecido? Não. O Brasil fechou com essa empresa, né, que se chama Ozone, e a gente já sabe dentro dos tecidos que eles têm que esse se adapta melhor a gente. Então, acho que também é diferente para cada corpo.
Então a gente descobriu que aquilo ali é mais legal. Tanto que tem... Esses colãs, eles são sublimados. Eles são meio que impresso no próprio tecido a cor dele. Tem outros colãs que eles são... O próprio tecido, ele já é daquela cor, ele tem brilho e ele é normalmente uma camada. Esse que é sublimado são 2 camadas, por isso que ele fica tão certinho, assim. Isso não atrapalha a Não, mobilidade? a gente prefere esse. Olha. A gente prefere esse. Né? Porque, assim, por mais que ele fica, assim, bem ajustado, mas ele te dá a flexibilidade para fazer as coisas, ele não limita. Né? E também dentro dos próprios modelos que a gente vai desenhando, eu sei quais são os preferidos e quais não são. Entendi. Né? Agora, eu tô até com uma questão que eu vou conversar com a Ozone, porque tem os fechos do colã aqui atrás, que às vezes, quando a gente vai fazer os exercícios, eles abrem, né? E aí pega no cabelo. Então, é uma outra coisa que a gente vai ter que adaptar para uma próxima competição. Porque se você for ver, as meninas até botam um esparadrapo aqui atrás. Você vê, às vezes, cor da pele assim, um esparadrapo no colã, porque a gente ficava com medo dele abrir no meio da prova. E o problema não é nem abrir, porque ele não fica fora do lugar. Mas é aquele gancho pegar aqui no cabelo e você ficar assim, sabe? Porque as meninas da ginástica rítmica, elas são tão flexíveis que, às vezes, o brinco prende no colã. Porque elas são tão flexíveis que elas vão para trás, né? Então, elas já têm mais ou menos essa... Caraca! Elas já sabem o que funciona e a gente também está buscando essas melhorias, né? Meu Deus! Então, os colãs é um universo muito, muito legal. Muito! A Alemanha, por exemplo, ela usa um macacão, né? Então, eu fiquei pensando, gente, se eu fosse desenhar um macacão, é mais espaço, né? Para você Pra brincar criar, né? nos desenhos. E durante as competições, as meninas falam, poxa, eu queria um colã dessa cor, eu queria um colã dessa cor. O colã azul da Rebeca, o último, né? Do último aparelho, tem até uma história bem legal, porque a Rebeca falou assim, eu só quero um colã azul, por favor, eu quero um colã azul. Aí eu tinha desenhado um colã azul clarinho. E aí a moça da Ozone falou, olha, Jade, eu não tenho esse tecido nessa cor, não vai ficar tão legal. Às vezes acontece isso, você quer uma coisa e não rola mesmo, né? E ela falou, olha, a gente pode mudar, então. Por que a gente não faz branco com as pedras coloridas? Eu falei, tá bom, então a gente pode fazer branco com as pedras azuis. E aí a gente recebeu o colã lá na França e experimentamos. E eu falei, caramba, não é o colã que eu imaginava, sabe? Ele tá bonito, mas não é o que eu queria. Né? E aí eu comecei a insistir para ter mais um colã para a Rebeca. E a mulher falava, poxa, Jade, mas a gente já chegou no limite de colãs que a gente tem, né? Fazer. E aí eu falando com o meu coordenador, eu falei, não, você tem que insistir nesse colã, esse colã tem que vir. E aí, assim, na segunda, na terceira conversa, mais ou menos, a mulher falou, tá bom, é só um que você precisa? Eu vou fazer e vou E aí mandar. foi o que ela usou mesmo? E aí a mulher da Ozone levou para a França, porque ela fazia eventos da empresa dela lá, ia assistir a Olimpíada. Ela levou, ela entregou para o meu coordenador deu para a Rebeca. Eu não vi o colã antes dela entrar na prova. E aí ela fez o solo. E sabe quando eu fiquei na arquibancada e quando eu a vi assim entrando no ginásio, eu falei, caramba, ainda bem que a gente lutou por esse colã. E ela adorou, se sentiu super bem. Tanto que ela e a Simone mudaram os colãs para as finais, né? Elas usaram um na final de trave e outro na final de solo, assim. E, poxa, a gente ficou bem feliz de ter insistido que esse colã viesse. Nossa, ficou E aí só lindo. ela tem, entendeu? É um colã dela, assim, bem especial, né? Fica pra história. Claro! Nossa, imagina a sua cabeça lá. Ainda pensando fico em tudo com que você tem medo. que fazer, pensando nos colãs. Eu fico com medo delas não Já gostarem. imaginaram? É o meu maior medo, que elas não se sintam bem, sabe? Sim. É o que eu só quero. Eu fico olhando pra ver se o colã tá no lugar certo. Não, mas deu tudo certo, foi maravilhoso. Tanto que o branco que a Rebeca usou, ele veio com a gola muito larga. Eu falei, Rebeca, esse colã tá com a gola muito larga. A gente até pegou os outros e veio. Às vezes é uma coisa do molde do... Né? E ela falou, não, eu quero usar, eu vou usar. Eu falei, então tá bom, você que sabe, mas a gente que é muito detalhista, a gente sempre vê. Fica olhando. Sim. Bom, deixa eu falar do nosso quadro, mas antes... Vamos falar de Listerine, tá? Que mais uma vez tá aqui com a gente. Inclusive, gente, sou muito fã de Listerine. É muito fácil pra mim falar dessa marca que tá sempre aqui no nosso dia a dia, nos nossos programas, na minha vida em casa também. Então, ó, Listerine oferece 5 vezes mais poder de limpeza do que somente a escovação e o fio dental. Então, gente, por favor, complete a sua limpeza aí com Listerine. Chega de bafão, tá? Bafão assim, ó, ninguém aguenta. Eu fiz um vídeo lá no meu TikTok falando, se vocês avisam. Vocês avisam quando a pessoa tá com bafo? Porque assim,
Listerine tá aqui pra salvar a gente, tá? Então chega de bafão, bafão só com as amigas, na fofoca, no WhatsApp, agora nos encontros aqui, ó, cara a cara, chega de bafão. Então, QR Code aqui na tela, link na descrição, já garante de vocês pra não passar bafão por aí, tá? Agradeço! Vamos continuar agora com o nosso quadro. Sim. Como você... A gente tem alguns quadros aqui, tá? Alguns quadros. Algumas brincadeiras. Como você desenha muito bem e eu não desenho nada, mas nada. Ao invés do retrato falado, a gente vai fazer aqui o retrato cagado. Porque eu que desenho, então agora... Retrato cagado com chá de babosa. Acho que ninguém vai acreditar. Gente, é sério, eu desenho muito mal. Ó como é que vai ser. Eu vou falando coisas pra você, você vai desenhando e você também vai fazer a mesma coisa comigo. No final a gente vê como é que saiu o desenho, entendeu? Eu tô enferrujada, mas vamos lá. Ah, até parece. Vai, você não olha pra TV. Ah, tá bom. E eu vou te explicar. Tá bom. E aí eu vou ter que tentar te falar. Vai. Não olha. Tá bom. Desenha um círculo meio oval, assim, meio oval, tipo na horizontal. Na horizontal. É. Oval na horizontal. Aí você, no meio desse negócio oval, você desenha... Como é que eu faço isso? Você desenha um U. Faz um U. U no meio. Um U no meio desse negócio. Tá bom. Sim. Tipo, passando a linha de cima, sabe? Ah, pra cima, hein? É. Começa no meio, mas passando a linha pra cima. Um Uzão. Tá. Uzão. Aí, lá em cima, ao invés de você fazer tipo, nas duas pontas do U, ao invés de você fazer uma linha reta, você faz meio que uma, tipo assim, curva, só que com a curva pra cima, assim, ligando, ligando. Tipo um arco-íris, assim? Isso mas por mesmo. cima, mas por cima de tudo. De tudo. Lá envolvendo. Só na ponta de um U pro outro. Ah, só interligado, só não é tudo, assim, não só é um pouquinho. Tudo, só interligado. Tipo uma ponte entre eles. Isso, tipo uma ponte. Aí agora ferrou. Agora lascou. Agora você vai fazer... Ah, sabe essa ponte que você fez lá em cima? Uhum. Faz a mesma coisa pra baixo, formando outro negócio, mas assim, no mesmo espaço. Tipo, mesmo tamanho de cima, você faz o mesmo tamanho de baixo. Como se fosse um outro círculo oval ali? Isso. Tá. Pelo amor de Deus. Agora, do lado, você faz uma alça. Não, do ladinho, assim, na direita. Ah, faço assim? É, uma alça nesse negócio aí do meio. No negócio do meio, não no negócio de baixo, no principalzão. Caramba. Vamos de novo. Ó, tem o círculo oval. Aí tem um U. Isso. Aí eu fiz um outro círculo oval aqui. Isso. Né? Tá aí bom. agora você faz nesse negócio do meio. Aqui, no você faz uma menorzinho, alça. eu faço uma alça pra cá. Isso. Por fora. Por fora, uma alça mesmo. Sem encostar no de baixo. Ou encostando no de baixo. O de baixo que se dane, tá? Aí só pra... Você foca nesse do meio. Faz uma alça, tipo, dupla, sabe? Assim, dupla. Um negócio assim, outro negócio assim? É, pra dar a proporção, sabe? Ih, gente, já tá confuso aqui pra mim. Não consigo imaginar o que é. Agora... Gente, o que é isso? Nesse negócio de dentro, no pequenininho? No negócio no meio, né? Você vai fazer... Tipo assim, pintar... Ih, como é que eu vou fazer isso? Eu acho que eu meio que entendi o que é. O que é? É uma xícara? É uma xícara! Tá, então peraí. Não, mostra como tá. Não, ficou muito esquisitinho. Mostra como tá. Gente, Mostra ficou uma coisa como muito tá. pequena. Ótimo! Não é? Deu super, olha! Porque a proporção não era pra ser mais ótimo. assim, né? Tipo, uma coisa mais assim, né? Mas você explicou super bem, eu consegui aqui pegar a dimensão do... Arrasou! Agora eu. Você vai olhar e vai me falar. Pelo amor de Deus. Ó, sou ruim. Eu gostei das dicas, hein? Tá, deixa eu te falar, sou ruim. Não, ninguém se limita aqui, não. A gente vai desenvolver. Arrasou. Bom, vamos lá.
Você pode... Fazer o quê? Vamos tentar entender aqui assim. Faz um círculo primeiro. Um círculo? Isso. Tá. Pode fazer um círculo. Aí nessa parte de baixo do círculo, você puxa como se fosse um triângulo para baixo, mas só as duas pontas do triângulo, bem pequenininho assim. Isso. Aí você apaga essa parte de baixo, que tá no meio. Não, não é de baixo, é do meio. Isso. Que aí ele vai ficar tipo como se fosse uma setinha embaixo. Isso. Muito bom. Excelente. Aí, bem nessa pontinha que tá embaixo, você faz como se fosse esse círculo oval que você me falou, tipo assim, na horizontal. Isso. Um pouquinho menor. Bem pequenininho, na verdade. Bem pequenininho. Isso. Isso, muito bom. Dessa parte do meio, você vai puxar uma fitinha assim pra baixo. É uma bexiga? É. Excelente! Foi muito bom, foi excelente! Meu Deus! Viu? Começou a ter um treinamento. Tem mais? Gente, vai. Eu que vou te falar agora. Não olha lá. Não vou olhar não. Cara, estamos arrasando. Então, esquece que eu falei do retrato cagado, é retrato falado mesmo. Viu, gente? Excelente. Retrato bonzão. No papagaio agora. Agora lascou. Pelo amor de Deus. Tá com tempo, Jade? Vamos embora. Faz um... Não sei por onde falar. Começar. Meu Deus, gente. Eu não sei o que você faz. Você não faz nada. Senta e chora, que eu não sei te explicar. Curte o momento. Esquece que eu falei. Primeiro faz já sei, um risco no meio na vertical. Tá. Não muito grande. Não muito grande? Então tá bom. Isso. Aí, da ponta de cima, você vai fazendo Como eu faço pra ela fazer do meio dele, tipo um passarinho. Tá. Boa. Aí, lá embaixo, você também faz isso acompanhando o de cima. Tá bom. Meio duplicado, assim. Não é pra baixo, é tipo pra cima. Pra cima? Igual você fez aqui, você faz aqui embaixo. Ah, tá. Aí, você une as duas pontas. Tipo, lá embaixão e lá embaixão. Parece um livro, né? É um livro! Então, não, assim, estava começando a desenvolvê-lo, né? Agora, pra fazer essas páginas, eu ia fazer como? Não ia, mas, gente, ela tá ótima. Vai. Vocês estão rindo? Vamos lá. Primeiro desenha um quadrado. Isso. Aí nessa parte ali de cima do quadrado, você vai apagar essa linha principal. Apaga essa aqui. E aí a gente vai fazer tipo uma cerquinha nela, assim, sabe? Assim. Tum, tum. Isso. Cada cerquinha dessa, você vai puxar uma listrinha pra baixo dessa pontinha. Isso. Muito bom. No meio dessa cerquinha, você vai... No meio desse quadrado, você desenha um círculo. Isso. Aí apaga o meio dele. Gente, ela é muito boa ensinando. E agora que eu vou tentar entender como é que eu vou fazer essa parte de cima. Não, calma, gente. Tá ficando muito bom, né? Eu tô curtindo. Nessa parte de cima, nessa cestinha, a gente vai preenchê-la com mini nuvenzinhas. Aqui em cima? Isso, vai preencher. Preencher o quê? Tá aqui a cestinha embaixo. A gente vai preencher ela assim em cima com mini nuvens. Aqui em cima? Isso, bem pequenininhas, assim. Mas calma. Assim? Isso, tipo, vai minis, assim. Assim? Isso, vai preenchendo. Uma pipoca? Uhum. É? Pipoqueira! Gente, a gente tá muito boa! Muita sincronia. Nossa! Tá Acho que a gente já pode até competir juntas. Sim, vamos. Nossa, gente, em equipe. Em Tá vendo? equipe. Ela sabe trabalhar em equipe, tá vendo? Próximo, vou te falar, vai. Olha. Faz 2 riscos paralelos na vertical.
Tá. Não muito largo. Já foi. Mais pro fino do que pro largo, assim. Combinado. Aí, você... Lá embaixo, você une os dois, mas com um risco arredondado, assim. Isso. E em cima também, só que ao contrário dele, não acompanhando. Não, ao contrário do Contrário, de baixo. pra cima. Aí, você vai fazer um... Lá em cima, onde você acabou de linkar um no outro, você vai fazer metade de um círculo, tipo, pra baixo, assim. Bem Tipo como se pequenininho. fosse um cilindro? É... Tipo isso aqui assim? Não. Não? Tá. Bem no meinho, assim, tipo, usando só esse risco lá de cima, que você Tem um risco uniu. de cima assim. É. aham. Aí no meio dele você faz metade de um círculo, assim. Pra Tô cima? roubando, né? Sem passar a linha. Tipo, só metade de um círculo. Como se você fosse passar, mas metade ficar dentro. Isso, É um dedo? perfeita. É o quê? É um dedinho? Não. Achei que era um dedo. Aí, embaixo disso... Ah, aí no canto... Você acabou de fazer metade de um círculo, né? Isso, fiz então, nesse processo no canto aqui. direitinho, no canto direito, Uhum. no canto direito, você olhando pra ele, você faz um círculozinho bem pequenininho, assim, do lado dele. Dentro? Dentro? Não, no canto direito, entre a risca da direita e metade do círculo. Entre eles, você faz uma bolinha. Isso. Tá muito pequeno, não? Aí Tá. agora, embaixo, pensa que tem uma linha aí na horizontal, tá? Uhum. Como se fosse uma linha, assim, uma linha embaixo, você vai fazer 3 retângulos. Um do lado do outro, mais ou dentro menos desse aqui. negócio. Aqui assim? Não, bem lá perto do... Bem tá. perto de onde você desenhou. Você faz 3 retângulos. Assim, tipo, mais ou menos assim? Não, é na horizontal. Na horizontal? Ah, então tá bom. 3 Peraí. retângulos na horizontal, pequenininhos. Um do ladinho do outro. Dentro desse negócio aí. Parece uma camiseta, né? De time. Poderia, mas Mas não é. não é. É um controle remoto? Não, não. É um controle remoto, mas não é assim. Olha lá, eu tava tentando te falar 3. Agora que eu entendi. Eu ia falar, faz 12 bolinhas. Mas a gente tá indo bem, olha. Mas, gente, olha, ela desenha muito bem, velho. Mas já acertou na metade do negócio, nem precisou. Arrasou! Agora tem a última pra mim? A última Vamos lá. pra mim. Vai, Jade. Vamos acertar todas. Teamwork. Bom, a gente vai fazer... Você faz um cone, só que a parte mais fina pra baixo. Isso. Uhum, Com pode coisa fechar. assim? Pode fechar. E aí agora a gente vai fazer um xadrez nele. É um sorvete? É um sorvete. É a casquinha do sorvete. Tchá, 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 tchá. Olha, você se subestimou, hein? Porque você foi excelente. Olha lá meu sorvete, com 3 bolas. Faz uma gota ali pra ele... Fazer uma gotinha, Ele tá, caindo. tá derretendo. Tá derretendo. Ah, tem que ter um negócio Muito aqui bom. derretendo. Nossa, ficou feio esse desenho. Deixa eu apagar. Agora faz a sua assinatura ali embaixo pra falar que era seu, né? Aqui, ó. Tá. Isso Fui aí. eu. Ai, gente, foi ótimo o nosso retrato falado. Não foi nada de cagado. Arrasou. Foi muito Arrasou, bom. Jade. Adorei. Até com esse negócio de desenho, no apartamento do meu noivo lá no Rio, a gente tem uma varanda e a porta é de vidro. Aí uma vez eu fiquei de um lado e ele ficou do outro e a gente se desenhou assim na porta. Faz isso com seus filhos, se você tiver a oportunidade, fica muito legal. Você se desenhar assim, tipo, contornar a pessoa do outro lado, fica bem legal, é bem interessante. Ai, adorei essa Sim, brincadeira. Dá pra fazer no box do banheiro também. Sim, dá. E tem uma caneta que é tipo um giz líquido. Sim. Perfeito pra isso, que você bota, vai sair, não vai manchar e tal. Sim, sim. Pro A vidro. Bia brinca no banho com essas É muito canetas. legal, É hein? muito legal, muito legal. Às vezes elas dão uma encardida, não sai. Assim, no rejunte, quando pega no É, rejunte. aí Mas no vidro funciona. funciona, É, funciona. vou fazer. E sabe o que eu queria te perguntar? Que quando você não pôde competir, você foi comentarista, Sim. né? Pela Sport TV. Foi. Como foi isso, essa experiência? Eu fiquei muito, muito nervosa porque era algo que eu nunca tinha feito. Né? E Mas aí, você fala super bem. Muito obrigada. Obrigada. E o primeiro dia eu ia estar junto a um menino, né? Porque era uma competição do masculino.
E aí não era só eu. Eu não tinha me preparado para falar do masculino, porque assim, apesar de ser a mesma modalidade, é super diferente, gente. É super diferente mesmo. E eu falei, caramba, não sei tudo. Minimamente, se você me perguntar ali, não sei. Eu sei sobre execução, eu sei sobre alguns elementos, né? E aí eu falei bem calma, assim, sabe? Para tentar prestar o máximo de atenção. E aí eu falei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer bem? Porque me assustou um pouco, né? Aí no dia seguinte era o feminino. Aí quando veio o feminino, as meninas começaram na trave, a Rebeca e a Flávia. A Flávia, se não me engano, foi primeiro, tranquilo. É muito difícil você falar de pessoas que você ama, né? Sim, que você torce. tá ali. Né? Porque aí você fica... E tem muitas regras, assim, né? Que você também tem que... Porque eu tô comentando. Tem a pessoa que vai narrar, então são coisas diferentes, né? E eu fui aprendendo meio que fazendo. Entendi. E você não pode ser também... Tipo, tendencioso, mesmo que você goste. Você tem que ser... E aí, a Flávia entrou, conseguiu fazer série de trave. Quando a Rebeca entrou, a Rebeca simplesmente estava com um cordão que ela usa. Só que não pode competir de cordão nem de brinco pendurado. Só pode esse brinco assim. Anel, perde ponto. E quando a câmera focou nela assim, eu falei, gente, ela tá com cordão. Se alguém da competição ver, ou se alguém falar, ela perde ponto. E era classificatória. Aí você ficou... E eu não conseguia. Aí eu peguei meu telefone, né? E eu comecei a mandar mensagem para todo mundo que estava dentro do ginásio. Pro meu treinador, pra minha coordenadora, pro meu fisioterapeuta. E tal. Aí a Rebeca fez a série de trave maravilhosa. Aí quando ela sentou, e eu fazendo isso e tentando falar, fazendo isso e tentando falar. Quando ela sentou, aí eu vi que meu treinador foi lá no cantinho e aí ela tirou o cordão. Então essa foi a primeira experiência, assim, do primeiro dia. Nossa, ainda tinha você ali com aquele olhar 100%. Aí eu falei, caramba. E aí depois eu até vi no Twitter uma menina do Canadá, se não me engano, falando, eu vi um cordão nessa série de trave, hein? Ah, não viu, não. Tá vendo coisa a mais. Hein? Que mas defende assim, até o final. Mas foi muito, muito especial. Eu consegui viver uma outra parte do esporte. É por isso que eu falo, às vezes a gente acha que o esporte ele é só execução, né? E resultado, né? E não, ele tem muitas outras coisas. Assim, às vezes você não vai ser realmente campeão olímpico, campeão mundial, mas você vai ser realizado de diversas outras formas, né? Que são pessoas que pertencem à modalidade, estão contribuindo para a modalidade. E aí veio a primeira medalha olímpica do Brasil, né? Tive a oportunidade de comentar, assim, junto da Daniela Hipólito, né? Que foi muito, muito especial. Assim. Que era essa referência lá atrás, né? Exatamente. E você se imagina trabalhando em outra área do esporte? Eu gostaria muito de trabalhar com gestão. Assim, eu adoro crianças. Até, assim, lá no Flamengo a gente começa a partir dos 3 anos, né? Então você vê criança de fralda e colã. É muito fofo. É uma aula que você não consegue nem prestar atenção no que você está fazendo, porque você só quer ver a aula, né? E eu adoro, assim, tipo, a nova geração. Eu não fiz educação física, eu fiz marketing e eu fiz um MBA de gestão de pessoas. Mas eu acho que eu quero contribuir de diversas formas, assim. Ainda não sei específico o quê, mas, por exemplo, eu ajudo nas coreografias de solo, eu ajudo na questão dos colãs. Das criancinhas? Das criancinhas? Não. Por exemplo, eu ajudo a escolher as músicas e ajudo a fazer as coreografias também. Junto Calma, da sua... Às vezes da minha equipe, às vezes de outras crianças do ginásio, né? Porque o nosso coreógrafo até excelente, o Rony, assim, poxa, ele faz todas as coreografias da seleção, mas ele fala que é muito importante você ter outras experiências, outros olhares, né? Então eu também ajudo nessa parte quando é possível, né? E é muito fofo mesmo. Poxa, eu fico assim, igual você tá. Eu tenho até que me policiar para não ficar indo lá toda hora na turma dos babies, que a gente chama que é turma de baby. Eu imagino. Já imaginou quando você tiver filho? É isso que eu até falo pro treinador que é lá do Flamengo, que ele lida só com baby, assim, praticamente. E ele entrou no Flamengo junto comigo. Ele era estagiário em 97 e eu já comecei a fazer ginástica. Agora ele é professor. Né? Eu falo, Tião, você vai dar treino pros meus filhos. Ele, se liga, que não sei o quê. Ele é todo divertido, assim. Que legal. Poxa. E agora falando dessa parte mais comentarista, né? Porque você se arriscou nisso, né? Você sim. Foi, recebeu o convite e foi. Sim, sim. Como que você lida com os comentários negativos? Até né, bastante, a gente sabe que né? teve alguns comentários de jornalistas, enfim.
como você filtra isso, como você não deixa isso atrapalhar no seu desenvolvimento, no desenvolvimento das competições, até como profissional, como é que você dá uma bloqueada? Os haters, eles estão muito presentes, né? Eu acho que assim, eu acho que qualquer coisa que você faça, você tem que ter muita coragem apenas para fazer. Eu falo assim, você vai prestar um vestibular. Você tem que ter coragem de sentar, fazer a prova. É exposição. Né? Então, você tem que entender que vai ter o lado positivo e o lado negativo. Eu acho que eu me preocupo sempre com o que eu posso controlar. Né? Então, o que eu posso controlar? Me alimentar bem, comer, as pessoas às quais eu consigo ficar perto. Eu escolho muitas pessoas que estão no meu dia a dia, que são pessoas que vão me ajudar quando estiver difícil, que vão ficar felizes quando as coisas estiverem boas. É muito sobre com quem você compartilha as coisas. Então, isso me ajuda muito, porque as pessoas que estão ao seu lado, elas também te ajudam a filtrar o que vem, o que você tem acesso. E te nutrem de outras coisas também, né? Então, acho que isso é essencial mesmo, né? E assim, eu, lá dentro das minhas redes sociais, tem de tudo. Mas eu sempre penso, Jade, tem tanta coisa boa, tanta gente que sentou, pegou o telefone ou estava no computador e ela escreveu uma mensagem de carinho. Então, eu tento me nutrir muito mais com isso do que com as coisas que eu não acho que são legais, assim, porque se você gastar energia lendo, relendo e pensando se é isso, se é aquilo, vai embora. Infelizmente vai, é saúde mental. E assim, eu fui uma atleta que ainda fui exposta a isso um pouco mais velha. Eu fico preocupada com a nova geração que já vai nascer com isso. Porque a gente tem quase a mesma idade. A gente viveu o começo e, né, até agora. Então foi acho que passo a passo. Sim. Agora, as meninas mais novas que isso já tá muito presente. Muito presente. E assim, se a gente que tem mais maturidade, a gente já sente dificuldade para lidar com isso, imagina a nova geração. Então, eu fico preocupada com isso. Eu tento sempre dar dicas para as meninas. Olha, durante a competição, tenta evitar ficar lendo muitas coisas. Posta o seu negócio, vê os vídeos que você acha divertido, né? Mas não para ficar lendo aquilo. Porque é a informação que está chegando em você. E você tem que filtrar. E às vezes você está cansado para filtrar, você está mais sensível, você está mais emotivo. E numa dessa vai embora, né? Então é se blindar. O psicológico meu Deus, em competição, eu não consigo imaginar, tá? Eu sempre falo, não consigo imaginar como que vocês aguentam qualquer nervosinho que eu passo, eu já tenho piriri. Vou direto pro banheiro, fico lá, na hora me dá. Assim, acontece um negócio na hora. Sim. E quando as meninas vieram aqui, eu perguntei o que elas pensam na hora que elas estão fazendo o movimento todo, né? O que passa na sua cabeça? Assim, que é tão rápido que a gente muito fica... rápido. Por exemplo, quando eu tô num negócio que eu tô com medo, eu fico, meu Deus, e agora? Nessa hora, o que você pensa? É que assim, na verdade, eu não vou mentir, eu fico nervosa. Eu também tenho, às vezes, dor de barriga. Eu não durmo no dia anterior. Tudo isso acontece. Tá. Mas você também tem que entender que isso faz parte do processo de preparação. Né? Aquela ansiedade, o nervosismo, é como se seu corpo estivesse preparando para adquirir o máximo de energia para você gastar naquilo. Então, acho que é muito sobre estar consciente que essas coisas vão acontecer e que elas fazem parte do processo. E você sente uma intensidade nisso quando a competição tem mais visibilidade e tá todo mundo falando sobre? Ou em todas as competições você sente? Eu acho que eu sinto mais nas competições que são dentro de casa. Assim, às vezes eu sinto mais nos brasileiros do que nas competições fora. Sério? Porque tem mais pessoas que eu amo dentro do ginásio, sabe? E eu quero... É impressionante, né? A gente fica preocupado com as pessoas, a gente quer que as pessoas tenham orgulho da gente, né? É engraçado, agradar, né? Isso, sim, né? Sim. Mas eu acho que o momento mais difícil, assim, para o atleta, de organizar os sentimentos, né? É antes da prova mesmo. Aquele momento que o árbitro tá lá o placar, até ele te chamar, é ali que você tem que organizar as coisas e você se programa para aquilo, né? Eu penso em coisas boas, eu penso o quanto eu trabalhei para estar ali, que é o meu momento de aproveitar, que eu fiz o máximo que deu até ali, né? O que eu podia ter feito mais? Nada, eu já fiz tudo que eu podia. É você se sentir satisfeita com o trabalho até ali, eu acho que isso te ajuda muito, né? E aí quando você apresenta, pisou no solo, sentiu o tablado, começa a sua música, aí começa um flow, assim. Aí vem é como tudo. se fosse... vai de forma natural. E às vezes você nem lembra
no final o que aconteceu. De tão gostoso que foi aquela apresentação, assim, sabe? E às vezes eu escuto as meninas gritando. Então você tem flashes, assim, da apresentação que ficam guardados. Eu acho que tem explicação, né? Que quando você passa por momentos de muita adrenalina, a gente só realmente lembra de flash, Exatamente. Né? De flashes. É engraçado isso, né? Eu imagino. Porque às vezes você quer ter mais memórias, né, daquele momento. Sim. Não, mas é tão rápido também, né? Muito, 1 minuto e meio no solo. Nossa. O salto, 11 segundos, mais ou menos, paralela. 45 segundos, 50, trave, 1 minuto e meio. Se você somar tudo, dão 4 minutos. Você treinou 12 anos, às vezes, para 4 minutos. Né? Por isso que a gente respeita muito qualquer atleta que esteja lá. Né? A pessoa trabalhou muito duro para aquele momento. Por isso que pergunta, e você torce contra? De forma alguma, porque a gente sabe que cada um treinou muito para aquele momento. E só de estar ali você já é, assim, abençoado, sabe? Ó, nós temos agora o nosso último quadro, que é o seguinte. Eu vou te falar aqui algumas, que chama quadro de medalhas, tá? Vou te falar algumas situações. Tá bom. E aí você me diz se medalha de ouro, né? Quando você gostar muito da situação. Prata, se você gosta um pouco menos. Médio. Bronze, gosta quase nada. Ou não classificado, quando não gosta nada. 0 a ver mesmo. Vamos lá. Treinar no inverno. É preciso, né? Então eu daria uma de bronze, porque não tem como não fazer. Mas Faz parte do... O desempenho muda? Eu sinto muita dor no frio. Esse que pra mim... Por conta das cirurgias? Não, até coisa que não tem cirurgia mesmo, do desgaste, né? As costas, que já tem muito impacto. Então, assim, Aguentou muito esse corpo, né, gente? Vamos combinar. No inverno realmente sente mais dor. Mas é preciso, né? Você tem que se acostumar a qualquer situação. Você não sabe se no dia da competição vai estar frio, se vai estar quente. Então, é um treinamento até muito importante. Tá, bronze pra treinar no inverno, então. Treinar no verão. Eu adoro. Por mais que, mesmo suando mais, assim? Então, assim, eu me sinto muito aquecida nos treinos. Então, eu sinto que tem menos desgaste. É claro que não pode ser um calor que você não aguente ficar dentro do ginásio, porque, né, às vezes acontece. Então, eu daria prata, porque às vezes é uma situação também que é bem desconfortável, mas a maioria das vezes eu prefiro treinar no verão do que no inverno. Lá em Paris estava quente, não estava? Tava quente. Você viu até que o nadador dormiu do lado de fora do... Coitado, eu vi. A sorte por conta do calor, sim. É que o nosso Comitê Olímpico Brasileiro comprou, não sei se foi uma terceirizada, não sei, conseguiu ar-condicionado para nós, para que a gente pudesse dormir de uma forma melhor, né? Claro, confortável, porque, gente, o sono é tudo, né? Tudo. Se você não tá descansado, você vai fazer como? Você treinou pra caramba, aí chega lá, não consegue comer direito, não dorme direito, não descansa direito, como é que você vai estar na melhor, né? Não vai estar. Melhor nível pra competição? Não tem como. Coletiva de imprensa. Eu daria uma medalha de bronze, porque eu já tive momentos bem complicados, assim. A minha primeira coletiva de imprensa foi em 2007, depois do Pan-Americano. Eu tinha feito um dia de competição que eu caí, não conquistei a medalha que eu achava que ia acontecer. Então eu chorei, fiquei muito triste. No dia seguinte, voltamos, competimos super bem no Brasil. Conquistei algumas medalhas, as meninas também. E a gente foi ter a primeira coletiva de imprensa minha, né? E aí um dos repórteres perguntou assim, Jade, naquela hora que você caiu, você pensou, mãe, me ajuda? E aí eu fiquei super assim, era um assunto muito sensível pra mim ainda. E aí a Daiane tava do meu lado, ela me deu um beliscão assim na perna. E ela falou, não chora, não dá pra eles o que eles querem, mais baixinho assim, né? E aí foi um momento bem marcante assim pra mim, porque eu vi que eu teria que estar preparada para outras situações também. Né, consegui responder, a Dai me ajudou, me colocou no eixo de volta, né? Mas eu acho, às vezes, assim, um pouco desconfortável, principalmente para as crianças muito jovens, que vêm perguntas diversas, né? E que não estão preparadas, sim, né? Sim, meu esporte é muito cedo, né? Então, às vezes, você está exposta a situações que você ainda não tem tanta maturidade. Então, é bronze? Bronze, porque também tem que... É importante, né? Sim. Cobrança excessiva por bons resultados. Nem Não classificar. Não classifico, porque eu acho que é algo que hoje não cabe mais no treinamento, né? Nem para a equipe multidisciplinar, nem para nós mesmos. Sim. Porque às vezes não é nem sobre as outras pessoas, é sobre a gente. A gente se cobra demais, sendo que a gente está já dando o máximo. Né? Então, acho que tanto uma cobrança
excessiva da família, do próprio atleta, de amigos, da equipe multidisciplinar, não classificada. Arrasou. E na vida, tá, gente? Sim. Ser rotulada pela idade. Ai, assim, eu acho que, como toda mulher, né, nós temos que lidar com questões. E eu tive uma parte na adolescência que tentaram me sexualizar muito. Eu acabei passando por isso e eu imaginava que ia ter essa outra fase. Acho muito chato as mulheres terem que passar por isso. Acredito que a gente está trabalhando muito duro para que isso daqui a pouco nem exista. Meu sonho. Né? A gente faz parte dessa geração que está trabalhando duro por isso e a gente vai conquistar. Sim. Né? E eu acho que também não deveria nem ser classificado, né? Com certeza. Treinar em equipe. Cara, pra mim é sensacional. Medalha de ouro, assim. Eu acho que você não é ninguém sem pessoas primordiais do seu lado. Assim, nada. Em nenhuma esfera da sua vida. Entendeu? Eu sou muito grata à minha família. Principalmente ao meu pai. A minha mãe não é mais viva assim, mas o meu pai, ele deu tudo por mim. Ele me proporcionou viver os meus sonhos. Se não fosse meu pai ficar 6 horas sentado naquela arquibancada me esperando treinar, eu não estaria aqui hoje, né? Se meu irmão não se dispusesse a ter uma rotina parecida comigo, eu não seria a Jade Barbosa, né? Se eu não tivesse a minha equipe, se eu não tivesse meus treinadores. Às vezes a gente vê a foto lá do pódio. Tem uma equipe, que aquilo ali já é 5 meninas, já é uma equipe, né? Mas, cara, tem tantas pessoas ali em volta. Tantas camadas. Pra mim é muito especial e pra mim é primordial também. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, sozinho você chega rápido, em grupo você chega mais longe. Porque realmente a gente não é ninguém. Não tem né? como. As pessoas precisam de pessoas. Com certeza. Triste quem não percebe isso, né? Que não aproveita, né? Porque eu acho que a gente tá aproveitando. Exato, exato. Apoio familiar, você já acho falou. Que eu já falei, pra mim se tivesse uma medalha de diamante eu colocaria, assim, porque eu vejo que até no esporte as pessoas que não têm a oportunidade de ter uma base familiar, elas encontram isso. Né? E eu vejo como faz diferença para as pessoas ter uma base familiar, seja ela qual for o seu tipo de família, sabe? Às vezes é um primo, um amigo, né? Mas ter isso eu acho que faz muita diferença. Família é tudo. Concordo. Vila Olímpica com diversos atletas e diferentes culturas. É muito especial, gente. Medalha de ouro, com certeza. Eu vivi momentos mágicos dentro da Vila. Eu pude ver os melhores do mundo em várias modalidades. Eu gostaria que os atletas pudessem treinar nesse clima. Nessa energia, nesse clima mais tempo, sabe? A Olimpíada passa muito rápido, são 2 semanas. Né? Tem pessoas até que ficam menos, dependendo da demanda do esporte, né? Mas é um momento muito mágico, assim. Você respira esporte, todo mundo tá ali com o mesmo propósito, então eu acho que é muito especial. Todo atleta deveria ter essa oportunidade, assim. Para vocês que estão lá, acho que passa mais rápido do que pra gente que tá assistindo, porque para mim pareceu muito mais tempo do que só 2 semanas. 2 semanas? Que bom, né? Muito mais. Tipo, a hora que acabou, eu falei, gente, calma. A gente não sabe mais falar de outra coisa, volta um pouquinho, porque a gente só falava disso. Eu acho que essa Olimpíada foi muito intensa para nós. Não, mas vocês tiveram um papel muito, muito, muito importante também. Eu acho muito importante frisar isso. O quanto a ginástica teve esse papel fundamental, assim, virou paixão nacional, né? Sim. A gente só falava disso, era o tempo inteiro prestando atenção em vocês. Muito realizada. Não menosprezando os outros atletas, as outras competições, mas a sinergia de vocês estava impecável. É o que eu falo, assim, é mais do que a medalha, né? É sobre popularizar uma modalidade, né? É sobre trazer mais oportunidade para as novas gerações. Eu sempre quis que o meu esporte fosse acessível, sabe? E é com esses passos que nós damos que a gente vai tornar ele mais acessível. Claro. Né? Então, quando as pessoas falam, caramba, agora o Brasil é o país da ginástica, era tudo que eu queria ouvir. Né? E eu espero que todas as modalidades alcancem isso. E a gente vai trabalhar, né? Trabalho de formiguinha, mas a gente aos poucos vai conquistando. Com certeza. Concordo muito. Ver o esporte olímpico se tornar paixão nacional. Medalha de ouro. Poxa, é o que eu falei, é um sonho realizado. Eu fico muito feliz de ver todas as pessoas que estão envolvidas no processo, né, de treinamento
voltarem da rua e falarem, caramba, a pessoa perguntou o que eu era da ginástica, as pessoas sabem as notas agora. Quando que a gente imaginou? Porque ginástica é um esporte que você tem que estudar o código, é difícil. Então você vê que as pessoas sabem os nomes dos elementos, elas sabem pontuação, elas brigam com os jurados, porque elas não concordam. Pô, é sensacional. Demais. Atleta olímpico, gente. ainda sem patrocínio em 2024. Não classificado. Não, nunca. Né? Assim, você vê que nós tivemos medalhas em modalidades que eram pouco conhecidas, né? Então, quanto tempo essa pessoa já investiu da vida dela sem nenhuma ajuda, né? Então, hoje a gente vê que uma medalha, ela transforma uma modalidade, ela proporciona, né, visibilidade, conhecimento para as pessoas. E eu espero que essa Olimpíada tenha servido com esse intuito também, né? Da gente conseguir olhar com mais carinho para outras modalidades também. É verdade, eu acho que serviu de exemplo, né? Sim. Até o antes, toda aquela questão que Sim. teve, né? De incentivo do país, né? Que falta um pouco, assim, e eu espero que cada vez mais o Brasil incentive e invista, porque a gente tem, gente, ótimos atletas daqui, e que cada vez mais o Brasil seja o país do futebol, o país da ginástica, o país de todas as modalidades, é o que a né? gente gostaria. Né? Nós temos muitos talentos perdidos por aí. Muito. É um país que tem de sobra. A gente tem que encontrar, recrutar, né? Dar oportunidade. Investir, né? Investir, que a gente vai ter. A gente vai ter um quadro de medalhas bem cheio. Com certeza. Assim, sabe? A gente, com o que a gente tem hoje, que a gente, claro, tem modalidades que estão com mais investimento, outras que não tanto. A gente já tem um quadro de medalhas, né? Que a gente vê, tem ouros, tem bronze, tem prata. Imagina se a gente conseguir fazer isso de uma forma com excelência, né? E agora, falando da sua vida até esse Até ano, esse ano. temos casamento. Temos E casamento. de competição, tem mais alguma coisa? Bom, essa semana ainda tem campeonato brasileiro. Sim, eu vou sim, assistir, as sim. meninas ainda vão competir. Nós teríamos algumas competições internacionais. Eu não sei quais meninas vão nessas competições. Existe uma vontade muito grande de preparar também a nova geração, pegar essas competições. Vai ter um sul-americano, acho que em Aracaju. Então, escolher peças para a gente já preparar para o próximo ciclo. Né? Então, não sei assim te dizer ao certo quem vai competir qual competição, porque ainda temos algumas, mas a gente também tem que preparar toda a seleção. Né? Então, acho que também é um momento legal para isso, assim. E eu que achava que vocês voltavam das Olimpíadas e tinham férias. Não, gente, a gente treinou no dia seguinte, a hora que eu vi vocês treinando, eu falei, não é possível que essas meninas não ganharam um day off. Juro, eu achei que voltava, gente, ganharam a Olimpíada, medalha. Não. Aí eu lá treinando. A gente nem consegue, assim, porque a gente tem realmente bastante compromisso com o calendário, né? Existe essa competição do Campeonato Brasileiro. É um momento super importante para a ginástica, né? A primeira competição nacional depois da Olimpíada. Eu acredito que o ginásio vai estar lotado. Vai. Né? Então vai ser muito especial pra gente. A gente quer viver esse momento juntas, né? Vai estar a equipe da Olimpíada junta de novo. Que legal! Né? Então a gente tá bem ansiosa por esse momento. Não, imagina, a galera já tremendo na base, né? Tipo, ai, gente, elas chegaram. Deve ser difícil. Eu acho que vai ser um momento de muita comemoração para todo mundo da ginástica. Para os árbitros que viram a gente crescer, para os treinadores. Reencontrar todo mundo, assim, né? E viver o momento que nós tanto almejamos. Que lindo. Né? Eu tô bem ansiosa. Olha, eu desejo muita sorte. Ai, que isso. Desejo que Deus abençoe muito, 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 muito. Assim, que cada vez mais vocês conquistem tudo que vocês sonham. E também, pessoalmente, que Deus abençoe seu casamento. Muito obrigada. Que você vai conseguir organizar em um mês, gente. Tempo recorde. Não é? Mas que seja lindo, como você sonhou, como vocês planejaram. Obrigada. Que dê tudo certo. E muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que vocês que são da parte de comunicação dão a oportunidade das pessoas nos conhecerem, das pessoas conhecerem a nossa modalidade, né? Então eu sou muito grata a isso, né? E vocês vão lá e semeiam mesmo, né? No coração de cada pessoa. Olha, existe essa possibilidade, por que não? Então, muito obrigada pelo espaço e pelo momento tão especial. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. É uma honra. Olha só quem tá aqui. Pelo amor de Deus, fico sempre assim, ó, me achando. Mas, ó, obrigada também vocês por terem assistido. E lembrem-se que tem um QR Code aqui de Listerine pra vocês garantirem de vocês, tá bom? Beijo! Até a próxima! Tchau!